relatório e voto fundamentado na plenária na data de amanhã. Nós pedimos agora a compreensão dos nossos conselheiros para a suspensão da continuidade dos informes das comissões, para que nós possamos, nesse momento, ouvir, então, a engenheira e professora Andréia de Faria Barros Andrade, que é diretora de Regulação e Supervisão da Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Por favor. Doutora Andréia, é um prazer tê-la aqui conosco. Peço ao nosso mestre de cerimônias que faça o anúncio do currículo da nossa palestrante. Senhor Marcos Túlio de Mello, presidente do CONFES, senhoras e senhores conselheiros federais e internautas, compondo a mesa está a senhora professora Andréia de Faria Barros Andrade, diretora de Regulação e Supervisão da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Neste ato, representando o senhor ministro da Educação, Fernando Haddad. A professora Andréia, neste momento, está fazendo doutorado é doutoranda e mestre em Educação pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão e Rede de Computadores, ambas pela Universidade da Espanha, e engenheira eletricista. A professora Andréia de Faria Barros Andrade vai falar sobre o tema a formação profissional tecnológica. Nesse ato, como disse, representando o senhor ministro da Educação, Fernando Haddad. Senhor presidente, Marcos Túlio. Senhor vice-presidente, Pedro Lopes de Queiroz. Vamos agora, como foi anunciado, ouvir a palavra da professora Andréia, e concedendo 30 minutos para a sua apresentação e uns 10 minutos para 3 intervenções. Com a palavra, a professora Andréia. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite feito ao ministro do Estado da Educação, professor Fernando Haddad, e em seu nome tenho o prazer de representá-lo aqui na Câmara dos meus pares engenheiros. Vocês vão observar que, bom, do tempo de minha conclusão de engenharia até hoje, eu acho que estou muito mais para professora e talvez cientista social do que propriamente para engenheira eletricista, que foi minha formação de saída. Mas acho que a engenharia ela tem esse poder de abrimento e ela prepara de uma forma bastante ampla o profissional que queira a ação que ele venha ter na sua vida, enfim, de trabalho. Bom, falar sobre os cursos superiores de tecnologia é um desafio, porque sobre esses cursos nós temos diversos desconhecimentos e diversas ideias preconcebidas sobre os cursos. E o importante, talvez, que a gente tenha a tarefa, quando o Ministério da Educação é convidado para falar desses cursos, muitas vezes é de esclarecer esses pré-entendimentos a respeito desses cursos. Vou pedir, por favor, aí a equipe de som para poder aumentar o som da mesa aqui para a doutora Andréia. Oi? Sim. Levantar assim? Melhora? Tá bom. Bom, eu vou parafrasear um escritor colombiano sobre o tema que ele diz que, bom, são 3 ideias sobre cursos superiores de tecnologia, todas elas falsas. Quais são? Primeiro, esses cursos são recentes. Agora eu acho que está com eco, né? Mas tudo bem. Esses cursos são recentes. Essa é uma não verdade. Segunda, esses cursos são cursos curtos. Vou explicar para vocês também porque entendemos que essa não seja uma verdade. E outra, esses cursos são ligados às tecnologias hard ou às tecnologias físicas apenas. Bom, o primeiro, eu trouxe para vocês, eu até vou me esforçar para tentar mostrar o caldo cultural que fez a criação desses cursos. Então, o primeiro documento que eu apresento aqui para vocês é um documento de 1936, o então ministro de Educação e Saúde Pública, era um ministério só, Educação e Saúde, o então ministro era Gustavo Capanema, cujo chefe de gabinete era Carlos Drummond de Andrade. Então, um pouquinho da história disso. Ele estava planejando seu primeiro Plano Nacional de Educação, ele preparou um questionário intenso e enviou para as autoridades do Brasil inteiro,
E no capítulo do ensino superior, do seu questionário, eu elenco aqui algumas perguntas para você ver da atualidade da questão e de quanto tempo isso vem para trás. A primeira pergunta do capítulo do ensino superior era: que é o ensino especializado superior? Era a pergunta. Segunda, como caracterizá-lo? Bom, o ensino especializado superior hoje no Brasil, nós apontamos isso de uma forma muito clara para os cursos superiores de tecnologia, mas isso já era em 36 perguntado. Aliás, além dos cursos superiores de tecnologia, todos os novos cursos do cenário da educação superior brasileira. A segunda pergunta que ele fazia era o seguinte: quais serão os cursos especializados superiores? Quais? Que outros, além dos existentes, devem ser instituídos? Ou seja, a questão dos novos cursos superiores, que toda hora as instituições escolares apresentam seus projetos, já estava na pauta desde 36, foi o primeiro registro a que eu tive acesso, é possível até que anteriormente. A pergunta seguinte era essa: que modificações devem ser feitas na organização atual dos cursos de Direito, Medicina e de Engenharia, Farmácia e Odontologia e de outros cursos superiores que têm regular funcionamento no país? Também eram as modificações acerca do currículo desses cursos. Tinha uma outra pergunta que eu elenco aqui, que é a seguinte: além dos cursos superiores regulares, que outros cursos de especialização ou aperfeiçoamento deve haver? O que Capanema já apontava em 36 é para uma tendência e um fato que ocorre, que significa diversidade ou diversificação do ensino superior brasileiro. O ensino superior, em uma de suas funções, ele deve responder aos anseios da sociedade. Por isso que, em algumas épocas, alguns cursos surgem, outros podem, inclusive, cair em declínio. Essa é a dinâmica do ensino como um todo e principalmente afeta ao ensino superior brasileiro. Para dar um exemplo aqui da área, na época que eu fiz engenharia elétrica, lá na Paraíba, na UFPB, nem se falava muito em termos de pesquisa ainda dos celulares, das telecomunicações, e hoje alguns cursos já são engenharia de telecomunicações, não mais como uma perna da engenharia elétrica a que eu cursei. Que é isso? É diversificação do ensino em resposta a desenvolvimento, muitas vezes tecnológico ou social, que tem ocorrido. Bom, essa era a primeira a dizer que não são cursos recentes. Isso é muito comum dizer, são cursos pós-Fernando Henrique, ou são cursos do governo Lula. Isso é um desconhecimento. Esses cursos, eles têm uma data longa e eles têm uma criação muito conturbada, porque ela se confunde, em alguns casos, com a engenharia de operação, que é um histórico também que o Conselho teve uma participação muito forte, inclusive, nesse histórico conjunto dos tecnólogos. Aí nós estamos falando da primeira reforma do ensino superior, foi a reforma de 68, e eu vou pedir licença para ler, são pequenos artigos, para ler desses artigos de 68, para que vocês possam verificar que muitas das ideias pré-concebidas que nós temos ainda hoje sobre os cursos superiores de tecnologias e tecnólogos datam de 41, 42 anos atrás. O artigo que criava dizia o seguinte: além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei, isso em 68 nós estávamos falando puramente medicina, direito, engenharia, e uns poucos à época. Além desses cursos, as universidades e estabelecimentos isolados poderão organizar outros para atender às exigências de sua programação específica e fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho regional. Então, vem daí um dos pilares de criação do tecnólogo, ou seja, fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho regional. Daí que nós vemos, essa é uma característica até hoje dos tecnólogos, tecnólogo em viticultura, tecnólogo em cafeicultura e tecnólogos associados a um entorno regional muito forte.